Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aquela paz que excede todo o entendimento. Amém. Essa é a paz de Cristo, que excede todo o entendimento e gera paz em nosso coração, em nosso espírito. Mateus capítulo 7, o Evangelho segundo Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Filha, você pegou água gelada? Não. Ah. Todos se encontraram? Hoje é um dia especial, irmãos. Não tenha pressa. Versículo 24. Ah, e outra coisa. Estou com Bíblia nova também hoje, né? Outra bênção. Letra grande. Deus me deu. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Poder sentar-se. Eu quero falar nesta manhã, dia 5 de fevereiro de 2023. Quero falar a respeito dos dois alicerces que a nossa vida cristã precisa dos alicerces. Agora, qual o alicerce que tem que estar fundamentado a nossa vida cristã? Então, esse texto aqui, Jesus termina aqui o sermão da montanha, e ele conta essa parábola. A parábola a respeito desses dois alicerces. Duas casas, dois homens. Um homem prudente e um homem sensato, ou seja, um homem imprudente. E o que é uma parábola? É uma narrativa alegórica, é uma comparação, é uma analogia. Isso é uma parábola. Então, esta parábola fala sobre a importância de aplicarmos os fundamentos da palavra de Deus em nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Então, por isso que nós temos que termos reverência, respeito, carinho, cuidado com ela. A Bíblia Sagrada nunca deve ser transportada no seu carro dentro da mala. Se vai viajar de ônibus, nunca deve ser transportada dentro do bagageiro. E se você transporta a sua Bíblia na mão, nunca deve transportar com desprezo. Assim, tem gente que vai andando na rua assim, balançando.
Outros colocam aqui debaixo das axilas como se fosse o desodorante da Rexona. Ela é a palavra, não é para ser adorada, é para ser vivida. Então ela tem que ser andada onde a posição é essa aqui, a posição de autoridade, de respeito, de honra, posição de soldado. Você vê como é que um soldado se posiciona quando ele está com a arma dele? Isso aqui é uma arma poderosa que um raio laser, um míssil não tem o poder que a palavra de Deus tem. Glória a Deus. Então ela é para ser lida e praticada e vivida. Então nesta parábola nós nos deparamos aqui com a história de dois homens, um homem prudente e um homem imprudente. O que é um homem prudente? O que é que o homem prudente faz? Ele é cauteloso, ele antecipa, ele faz um planejamento, ele não é precipitado. Então o homem prudente, ele examina o que vai fazer, ele pensa o que vai falar, o que vai sair da sua boca. Por que há muitos problemas nos relacionamentos? Porque quando a pessoa fala uma coisa, a outra já descarrega. Para que nós temos dois ouvidos e uma boca? Para falar menos e ouvir mais. Para isso que nós temos dois ouvidos. Então o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. E o homem prudente edifica a sua casa sobre a areia. Agora olha a catástrofe. Aqui nessa construção, nós observamos que tanto o homem prudente como o homem imprudente, nessa construção, eles enfrentam dificuldades. Tanto um como o outro, eles tiveram suas estruturas provadas. A estrutura da sua casa, das suas casas, foi provada. O que significa isso? Vieram as chuvas, tanto para a casa do prudente como para a casa do imprudente. Vieram tempestades, tanto para a casa do prudente como para a casa do imprudente. Vieram ventos, tanto para uma casa como para a outra. E é isso que nós precisamos entendermos. Então a casa do imprudente, irmãos, nós observamos no texto aqui que a casa do imprudente, ela não foi capaz de resistir às tempestades, às adversidades, os ventos fortes, a chuva. Mas a casa do prudente, ela foi edificada na rocha. Então quando veio a tempestade, ela conseguiu resistir. Ela conseguiu se manter preservada. Você vai entender já o que Jesus quer explicar para nós nesta parábola. Então Jesus começa a explicar aqui nessa parábola que o prudente, o homem prudente, é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Quem é o homem prudente, Davi? Você estava aqui ou estava lá na lua? Olha aqui. Então o homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica no seu coração.
com as suas atitudes, com a sua vida, com o seu testemunho. Também Jesus explicou que o homem prudente representa aquele que ouve a palavra de Deus, mas não põe em prática. Esse é o imprudente. Porque a palavra é conselho de Deus, é a constituição de Deus para nossas vidas, para a nossa caminhada aqui na terra e futuramente com o Senhor na eternidade, no céu. Então nós precisamos estarmos atentos. E aqui nós observamos nesta parábola que tanto o que obedece quanto o que desobedece passa por um momento difícil. Tanto o que obedece como o que desobedece. Aí você não pode fazer comparação da sua vida. Por que eu estou obedecendo e estou passando por essas lutas? Estou passando por essas tribulações. O fato de nós seguirmos a Deus e obedecermos a Deus e andarmos com Jesus não significa que nós não enfrentemos tempestades, não significa que nós não enfrentemos adversidades, não significa que não enfrentemos tempos difíceis. E os tempos difíceis vêm tanto para o prudente como para o imprudente. Então, qual é a diferença então em servirmos a Deus e sermos prudentes e andarmos com Deus e fazermos a vontade do Senhor, se nós passamos pelas mesmas situações que o imprudente passa? A diferença é que o prudente põe a palavra de Deus em prática, e sua casa, ela resiste às tribulações da vida. Então aquele que está com a sua casa alicerçada na rocha, quando vier a tempestade, quando vier as tribulações, a sua casa vai permanecer firme. Glória a Deus, aleluia. Por que a pessoa está na igreja e de repente ela desaparece, vai embora? Porque a sua casa está construída onde? Na areia. Ela estava às vezes na igreja só para receber algo de Deus. Se Deus der para ela algo que ela está querendo, então ela permanece na igreja. Se Deus não der, é porque ou Deus não está naquela igreja, ou Deus não existe, ou Deus não está ouvindo ela. Então ela vai tomar outras providências. E uma dessas providências é sair da igreja. Mas ela não está sabendo e vendo no reino espiritual que Satanás está trabalhando para derrubá-la, para tirar da presença de Deus. Não é só da igreja, é tirar da presença de Deus. Ninguém que se afasta da igreja é por acaso. Criou algo no coração dela. O diabo conseguiu um espaço no coração dela para se revoltar contra as coisas de Deus. Temos que estarmos atentos. Então aquele que constrói sua casa na rocha, que é Cristo, a rocha aqui é Cristo. Então aquele que constrói a sua casa na rocha, ele vai conseguir perseverar de pé, ele vai conseguir se manter de pé, seja qual for a situação, seja na fartura, seja na escassez, seja com dinheiro no banco ou dinheiro no bolso, tendo ou não, seja tendo bens materiais ou não, porque a rocha dele é Cristo. A fé dele está construída no fundamento que chama Jesus Cristo. E é isso que nós temos que entendermos. Então, quando a nossa casa ela está construída desta forma, nada vai nos tirar da presença do Senhor. Nada. Por quê? Porque a sua vida é como uma casa.
A nossa vida é como uma casa. Você constrói passo a passo. Primeiro nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Depois nascemos. Somos alimentados. Nos tornamos crianças. Depois pré-adolescentes, de acordo com a definição educacional aí. Depois adolescente. Depois jovem. Depois casa. Constitui família. Então, conquista. Depois envelhece. E depois morre. Então a nossa vida é uma casa. E ela é construída passo a passo. Então o que um conquistou, o outro não vai conquistar. Não é da mesma forma. Não é que o outro tem, eu tenho que ter. Então nós temos que entendermos que Deus tem um propósito para cada um. E nós temos que vivermos agraciados e alegres, satisfeitos, felizes com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos dá. Então não seja murmurador, seja grato ao Senhor. Se você quer ser médico, Deus abençoe. Você quer ser um advogado, Deus abençoe. Quer ser um engenheiro, Deus abençoe. Você quer ser um empresário, Deus abençoe. Cada um vai viver de acordo com o propósito. Então não precisa ter inveja de ninguém. Só precisamos sermos quem somos. Aprenda a ser você mesmo, ou você mesma. Você não precisa ser o que o outro é. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, para a construção de uma casa requer tempo. A construção da nossa vida requer tempo. E uma construção requer também esforço. Tem gente que quer ter o que o outro tem, mas ele não quer ter esforço. É só inveja. Então a base de tudo que você faz está na sua crença, nas suas crenças e na sua convicção. A nossa vida, a nossa casa vai ser construída de acordo com a nossa convicção. Em que eu creio? Qual é a importância de Deus na minha vida? Qual é a importância de Jesus Cristo na minha vida? Então, a nossa casa, a nossa vida é construída de acordo com nossas crenças, nossas convicções. E essas convicções, ela precisa estar alicerçada sobre alguma coisa. Temos que crer em Satanás. A vida dele é pautada em espíritos malignos. Outros creem que vai morar na Lua. Os Estados Unidos já está construindo um projeto para ter uma cidade lá no planeta, né? Então a nossa vida, ela é construída de acordo com o que nós cremos. Mas em que nós cremos? Em que é que está alicerçada a nossa casa? Jesus, Ele é a rocha. E essa rocha, ela pode segurar a sua vida. Amém. Jesus Cristo é a rocha. E essa rocha que segura a nossa vida. Aleluia. Então, se a nossa vida está ligada em Jesus Cristo, estamos com a nossa crença no lugar certo. A nossa vida vai ser uma vida de sucesso. E quando eu estou falando de uma vida de sucesso, irmãos, não é uma vida que o cara vai ficar milionário, bilionário, não. É uma vida que tem um começo, meio e fim. Que vai viver na presença de Deus alegre, independente das circunstâncias, das crises que o mundo passa. Então Jesus Cristo, Ele é a verdade, é a base sólida da nossa vida, é Jesus.
E quando você vive de acordo com o ensinamento de Jesus, você mostra que a sua fé está firmada nele. Presta atenção. Quando você vive de acordo com os ensinamentos de Jesus, os fundamentos de Jesus, você está provando que a sua fé está firmada nele. Então, a fé é uma arma poderosa, e a nossa fé tem que estar firmada na rocha. E quem é a rocha? Jesus. Amém. Então, o homem prudente vai sempre construir a sua casa nos fundamentos de Cristo. Glória a Deus. Porque toda sabedoria, toda glória, toda riqueza, todo poder está em Jesus Cristo. Qual é o problema do religioso? O problema do religioso é que ele olha para Jesus, um bonequinho que está lá pendurado numa cruz, caído lá, ensanguentado, não. Ou então um bonequinho que está lá dentro de uma manjedoura, deitado lá. Não, esse não é o Jesus que nós servimos. O Jesus que nós servimos é rocha eterna. Ele venceu a morte, ele venceu a Satanás, ele venceu, e ele está sentado à destra de Deus Pai, ele ressuscitou. Aleluia. É a rocha eterna. E toda a sabedoria, todo o poder, toda a glória, toda a grandeza, todo o entendimento está em Jesus Cristo. Então, quando a nossa fé está firmada em Jesus Cristo, nada pode me tirar da presença de Deus. Nada pode tirar. As pessoas vivem em cima de sentimento. Perdeu o namorado, ela desmonta. Morreu alguém da família, ela entra em depressão, ela apavora, ela perde tudo, larga tudo. Por quê? Vemos que a solidez da sua casa reflete a solidez do alicerce. Então sua casa vai ser o que é o alicerce. Como é que está construído o seu alicerce? O alicerce da sua fé. Como é que ele está construído? Então, quando você alicerça a sua fé em Jesus, a rocha, você encontra firmeza para superar as tempestades da vida. Quando nós firmamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós encontramos força, sabedoria, graça, entendimento, alegria para viver e sobreviver às tempestades. Porque veja que a tempestade veio para a casa do prudente e para a casa do imprudente. Só que o imprudente construiu a sua casa onde? Na areia. Olha, riquezas, família, trabalho, amizades, saúde, são coisas boas, mas não são um alicerce sólido para a sua vida. O pai e a mãe criam o filho, e depois que ele cresce, faz o quê? Casa e vai embora, construir outra família. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Isso significa dizer que o filho ou a filha vai desonrar o pai ou a mãe, ou vai deixar de amá-lo. Não, mas ele não vai estar mais naquele lugar. Foi Deus que estabeleceu isso. É o natural da vida. Então, se você constrói sua casa sobre elas, de um dia para outro, elas podem desaparecer e sua vida desmoronar. Por que tem gente que diz: agora morreu o marido, aí agora acabou tudo? Morreu a esposa, agora acabou tudo. Morreu o filho, agora acabou tudo. O alicerce dele era aquela pessoa, ou aquele emprego. Então o nosso alicerce, a nossa fé, ela tem que estar. Por isso que Jesus disse: aquele que amar pai ou mãe ou filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então a nossa fé, a nossa obediência, a nossa casa
construída na rocha, ela tem que ser construída com o quê? Com oração. Tem que ser construída com a palavra, tem que ser construída com temor, com obediência, em santidade ao Senhor, Glória a Deus. em separação deste mundo. E para concluir, já sim, tudo que desejamos fazer, antes é preciso perguntar a Jesus se é o que Ele quer e como Ele quer. Tudo, vou repetir, tudo que desejamos fazer, antes é preciso perguntar a Jesus se é o que Ele quer. Por que muitos casamentos dão errado? Namoros dão errado? Por quê? Relacionamento dá errado? Porque foi só carnalidade, foi só desejo sexual, foi só interesse carnal, encontros, ficar, solta, sai, entra. A pessoa não perguntou se Jesus estava naquele relacionamento, se ele era o centro, se aquela pessoa seria a pessoa ideal para ele, reta, correto, ou ele ou ela. Ela não perguntou. Aí o que vai acontecer? Vai ficar as marcas do pecado. E a pessoa vai entrar o quê? Em depressão. Está lembrado daquela frasinha que eu falei aqui, o DAS? Depressão, ansiedade e estresse. Já expliquei sobre isso. E vai entrar em desespero. Por quê? Porque Jesus Cristo não estava sendo a rocha dele, o alicerce dele ou dela. Mas quando Jesus Cristo é o nosso alicerce, é a nossa rocha, algo não deu certo, deu errado, é Deus que lhe deu o livramento. É nos negócios, é na vida familiar, é no trabalho, em qualquer área. Então Jesus Cristo tem que ser consultado. Senhor. Jesus, é isso que o Senhor quer? E como é que o Senhor quer que eu faça isso? Como é que o Senhor quer que eu proceda? Aí a bênção de Deus vai estar, e tudo irá fluir debaixo da bênção do Senhor. Caso contrário, nossa declaração de Jesus como Senhor das nossas vidas é vã. Então, se eu não consulto Jesus e digo que tenho Jesus, essa declaração é uma declaração vã. Então, quem tem Jesus está alicerçado em Jesus, que é a rocha. Tudo que ele vai fazer, ele consulta ao Senhor e como fazer. Porque quem conhece o nosso futuro? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Então, irmãos, todas as outras coisas deste mundo são como a areia. Todas as outras coisas deste mundo são como areia. Uma pessoa que está envolvido com pessoas que andam nas drogas, ela vai para onde? Uma pessoa que está envolvida com pessoas que só roubam, vai para onde? Uma pessoa que está envolvida com outras que só estão nas baladas e nos vícios, vai para onde? É isso que o mundo oferece. Então o mundo é o quê? Casa construída na areia. Tudo isso é areia. Muda e desaparece. Então, por sua fé nelas, por sua fé nessas coisas, é uma tremenda loucura. A nossa fé, ela tem que estar alicerçada na rocha. Os fundamentos devem ser Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Construa a sua casa na rocha. E você será sempre feliz. E ser feliz não depende se tem dinheiro ou não, se tem casa bonita ou não, se tem carro importado ou não. Depende da presença de Deus na sua vida, na nossa vida. E quando nós estamos debaixo da bênção do Senhor, o que é que Ele faz? Ele ordena que a bênção venha até nós. Glória a Deus. Porque quem manda na terra é o céu. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. E Jesus disse: assim como é no céu, seja aqui na terra. Então, um lugar de glória. Deus quer a sua vida que seja um lugar
de glória, Amém. de alegria, de paz, de cura, de libertação, de salvação, de bênção em todas as áreas. Shalom Adonai.